E aí, tudo bem? Na semana passada eu postei lá no Instagram do Clube do Design algumas dicas de tipografia e para isso eu utilizei o recurso de carrossel do Instagram, o que gerou um efeito bem bacana. E eu recebi algumas mensagens e por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando como eu criei aquele efeito. Se você utiliza o Instagram, você sabe que você pode postar um carrossel contendo até 10 imagens. E a característica desse efeito de carrossel é que você pode passar o dedo nas imagens, né, e ir avançando entre várias fotos diferentes, totalizando aí até 10 imagens por carrossel. E é claro, apesar de você poder compartilhar imagens, fotos que você tem aí tirado para o Instagram, você também pode utilizar isso de maneira criativa. E eu vou te mostrar como eu cheguei nesse resultado utilizando apenas o Illustrator e a sequência de imagens criada nas pranchetas do aplicativo. Mas antes de partir para o tutorial, eu gostaria de te dar uma dica sensacional. Você já conhece o Caricaturbo? Se liga só. O Caricaturbo é um método prático para a criação de caricaturas utilizando moldes prontos. Através desse pacote, você vai poder criar caricaturas profissionais em 10 minutos. Você não precisa saber desenhar, basta acessar o treinamento, baixar o material e você pode começar a vender as suas artes e faturar uma grana. Eu vou deixar o link com todas as informações do Caricaturbo aqui na descrição. Confere lá, vale muito a pena se você está precisando ganhar uma grana extra e com certeza o Caricaturbo vai te ajudar. Bom, então vamos lá para o nosso tutorial. Nesse vídeo aqui eu vou utilizar o Illustrator Creative Cloud, mas você pode utilizar qualquer versão anterior, tá? Eu recomendo que você utilize alguma versão da Creative Cloud onde você já tem aquela nova tela de exportação para telas, o que vai facilitar a nossa vida aqui, ok? Aqui na tela eu tenho exatamente o projeto que eu criei lá, que eu compartilhei no Instagram. Se você quiser ver o post original, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? E a gente tem aqui, olha só, as pranchetas organizadas lado a lado e todo o projeto com os textos, com as dicas de tipografia, né? Ele começa assim, né? Anatomia dos tipos parte 1, eu faço uma pequena introdução e aí você vai avançando entre cada uma das imagens do carrossel e passeando pela palavra tipografia, olha só, F-I-A, e aqui no finalzinho a gente termina com temos a parte 2. Então vamos ver como é que a gente pode criar esse tipo de resultado. Eu vou clicar aqui no menu Arquivo, Novo, e vou criar um novo projeto no Illustrator utilizando uma pré-definição para a internet. Você pode utilizar qualquer uma delas, pode ser esse web grande, web, tanto faz, que a gente vai mudar as dimensões da prancheta de desenho logo em seguida. Depois, a gente pode configurar aqui a largura e a altura para 1000 por 1000 pixels, que é o tamanho padrão aí que a gente costuma utilizar para postagens e redes sociais. Mas, se você preferir, você também pode trabalhar com metade do tamanho, ou seja, 500 por 500. Isso porque 1000 por 1000 pixels fica bem grande, o que acaba trazendo aí algumas particularidades, principalmente quando a gente vai trabalhar com texto, como foi o meu caso. Eu acabei estourando o limite máximo do tamanho de texto que o Illustrator permite, mas eu vou utilizar 1000 por 1000 também aqui, para a gente ter como exemplo, tá bom? No meu caso, eu utilizei um texto tipografia bem grandão. Se você utilizar 500 por 500, na hora da exportação é só redimensionar, eu vou te mostrar como faz isso também, ok? Então configura aí 1000 por 1000 ou 500 por 500, tanto faz. E aqui você vai colocar 10 pranchetas, que é a capacidade máxima de imagens do carrossel do Instagram. Colocou 10 pranchetas, não precisa configurar sangria, mantém as configurações padrão, modo de cores RGB, 72 ppi e assim por diante. E é só você clicar em criar e você vai ter esse resultado aqui. O Illustrator ele vai classificar e ordenar suas pranchetas de desenho automaticamente, mas você pode corrigir isso facilmente acessando o painel de pranchetas. Para isso, é só você clicar aqui no menu Janela ou Window e aí você procura o painel Pranchetas ou Artboard, se você utiliza a versão em inglês. Clicou aqui em pranchetas, você vai ter acesso a todas as suas 10 pranchetas. E aí você vai clicar aqui neste menu no canto direito do painel de pranchetas e escolher a opção Reorganizar todas as pranchetas, que seria o Rearrange Artboards, né, na versão em inglês. Clicou aqui em Reorganizar, você vai marcar esta opção aqui, olha, Organizar por linha, na orientação da esquerda para a direita, e aqui em espaçamento você vai deixar 0. Isso é importante para que as pranchetas fiquem todas coladas umas nas outras. E é só clicar no OK e pronto, o Illustrator vai reordenar. Eu vou remover aqui o painel de pranchetas e olha só o resultado. A gente vai ter as 10 pranchetas em sequências, o que é fundamental aí para que a gente possa exportar o nosso projeto do jeito certo.
E isso é tudo que você precisa fazer para que você tenha a sequência correta na hora de exportar o seu projeto. A partir daí, é só você construir o seu projeto tranquilamente. O que foi que eu fiz? Eu peguei aqui a ferramenta de texto e escrevi tipografia. Tipografia. Novamente, né, como a gente está trabalhando aqui com uma prancheta gigante, pode ser necessário que você dê um zoom bem grande para você conseguir enxergar o seu texto, tá bom? E aí eu vou escrever aqui tipografia, tudo em maiúsculo. Depois com esse texto selecionado, eu aumentei aqui o tamanho da minha fonte para o máximo possível. Eu acho que o tamanho, deixa eu ver se é 1000. Olha só, eu consigo colocar com 1000, né? Beleza, eu vou deixar aqui com 1000, vou afastar o zoom aqui, vou posicionar aqui do lado. Eu vou utilizar, na verdade, os controles aqui para aumentar até o máximo que ele permite. Eu acho que é 1000 mesmo. Deixa eu ver se ele deixa eu digitar um valor aqui, 1200. Ah, ele deixa eu digitar valores sim, ó. Vou colocar aqui 1300, olha só. E aí eu tenho a minha palavra tipografia. Observa que ela ficou alta demais para as minhas 10 pranchetas, ficou muito justo aqui na parte de cima, mas deixa eu formatar primeiro o texto, né? Vou colocar aqui a fonte Times New Roman, que é uma fonte com serifa, que vai ser bem útil para esse tipo de postagem. E em seguida eu vou colocar aqui um tamanho de... eu vou colocar só 1100. 1100, deixa eu colocar aqui 1000. Eu vou deixar só 1000 mesmo, que eu acho que já está de bom tamanho. 1000 pontos aí a palavra tipografia. Em seguida, eu preciso tomar bastante cuidado, porque eu gostaria que a palavra tipografia, no meu caso, ela se distribuísse por todas as 10 pranchetas, mas de maneira que eu tivesse um pouquinho de cada fonte pegando aqui na interseção das pranchetas, o que vai ser legal para dar aquele efeito de continuidade no nosso projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a palavra tipografia, vou abrir o painel de caractere clicando aqui em cima no painel de caractere, tá? Se você não tiver o painel de controle aqui em cima, é muito fácil. Clica aqui em janela e habilita controle, ou window control, e aí você vai exibir o painel aqui em cima. Vou clicar aqui no painel de caractere para abrir ele, e aqui, olha, no espaçamento, né, no tracking aqui, eu vou aumentar até que a minha palavra tipografia saia da metade aqui da minha primeira prancheta, então tá na metade. Posso até puxar um pouquinho mais para a direita, né? Não pegar tanto na metade. E aí a gente vai aumentando aqui o espaçamento, olha só, até que o meu texto se distribua por todas as minhas 10 pranchetas, ok? Eu vou aumentar bastante aqui, ok? Estou só segurando o mouse, ele está aumentando normalmente. Vamos lá, prontinho. E aí quando a minha letra A chegar bem ali, olha, mais ou menos aqui, eu vou deixar um pouquinho da letra I aparecendo aqui, sem problema, acho que fica legal, né? Vou colocar 315. E a gente vai ter esse resultado, olha só. Eu tenho aqui tipografia, vou colocar em negrito, acho que negrito fica melhor. Ah, negrito fica bem melhor, vou até ter que reduzir um pouquinho mais aqui. Ok, deixa eu reduzir um pouco mais, para a letra A ficar menor. Prontinho. Eu acho que a partir do F, do I, eu nem preciso mais ter essa interseção, porque a galera já vai ter entendido, né? Então eu vou diminuir mais aqui. Mas a gente vai ter... deixa eu diminuir mais, deixa eu tentar... eu acho que eu vou aumentar mais. Enfim, você tem que encontrar aí uma distribuição legal, que você tenha uma distribuição interessante entre os textos do seu projeto. Olha só. Vou colocar aqui tipografia. Vou aumentar aqui para 1100. Deixa eu ver se fica melhor 1100. A ideia agora é só a gente encaixar, né? De maneira que a gente tenha uma boa distribuição. Olha só. Ok, deixa eu puxar para cá. Vou colocar 1050. Aí, prontinho. Puxar mais para cima. Deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui no meu outro projeto. Olha só, o meu T ficou mais para cá, né? Então ele já começa assim, ó. Tipografia. Ah, ficou bem melhor. Então vamos lá. Deixa eu aumentar mais aqui o meu tracking. Para minha letra A ficar mais para dentro também, eu vou deixar minha letra I aqui bem no meio. Pronto, ok? Então minha letra I vai ficar cortada e o A vai ficar com uma perninha ali. Pronto, então é só tomar cuidado para você ter uma boa distribuição, para que pelo menos no começo e no final você tenha esse efeito de transição, cortando aí as imagens no meio, o que vai ser legal para você ter aquela pegada interessante na hora de mudar de uma imagem para outra. E é basicamente isso. Depois o que eu fiz foi converter esse texto aqui em curvas, clicando aqui em tipo, e aí eu venho aqui em converter, criar contornos, ok? E aí dei um Ctrl Shift G aqui para desagrupar os meus textos. E a partir daí, tudo que eu fiz foi criar os elementos coloridos
para que eu tivesse o destaque nas dicas que eu gostaria de dar, né? No caso aqui da serifa, na parte de baixo do apoio, na serifa da letra I. E como foi que eu fiz isso? Eu vou fazer um, não vou fazer todos. O importante é você entender como se faz, né? E o processo é realmente muito simples. Eu vim aqui, eu peguei aqui a letra T, dei um Ctrl C e um Ctrl F para colar na frente. Depois eu peguei aqui a ferramenta retângulo, por exemplo, e desenhei um retângulo que cobrisse a área que eu gostaria de criar interseção, tá? Eu tenho aqui esse preenchimento preto sem contorno. Eu vou pressionar a letra D de dado para redefinir o contorno e preenchimento. E eu vou retirar aqui o preenchimento clicando aqui nesse pauzinho, né, nessa barrinha, para deixar apenas um retângulo sem preenchimento e com os contornos pretos. Depois, observa que eu tenho duas cópias da letra T aqui em cima, isso é importante. Eu vou selecionar o T e selecionar o retângulo que eu fiz. E em seguida eu venho aqui em janela, abro o painel Pathfinder, que é esse carinha aqui, e eu vou clicar nessa opção aqui, olha, dividir. Ele vai fazer com que todas as áreas que se sobrepõem acabem virando um objeto diferente. Vou clicar aqui em dividir, depois pressiono Ctrl Shift G para desfazer o grupo que ele acaba criando, e aí eu posso apagar a letra T aqui de cima, apago o restante do quadrado, e aí eu vou ter como resultado uma forma aqui no meio. Olha só que show de bola. Aí eu posso retirar o contorno e mudo o preenchimento para sei lá, um magenta. Eu utilizei aqui um magenta bem vivo para ter esse resultado. Se você quiser utilizar as amostras do Illustrator, clica aqui em janela, amostras ou Windows Swatches, né? E aí você vem aqui, olha, utiliza o magenta. Inclusive eu consegui fazer exatamente a mesma amostra, olha só. Coloca aqui o preenchimento magenta. E foi basicamente isso. Daí é só ir repetindo com todas as letras. Seleciona aqui, dou um Ctrl C e um Ctrl F. Seleciona aqui e desenha aqui o quadrado na parte, o retângulo na parte de cima. Não preciso nem mexer na cor, nada, né? Depois seleciono os dois, dividir, Ctrl Shift G para desagrupar, apago os excessos e fico só com o do meio. Olha só. Que show de bola. E aí eu vou ter esse resultado. E aí é só você ir colocando as dicas também. São só caixas de texto. Ok? Tudo que eu fiz aqui foi pegar a ferramenta de texto, abrir uma caixa de texto no tamanho que eu gostaria. Eu vou só copiar o texto aqui para a gente ter já ele pronto, tá bom? Selecionar. Deixa eu apagar aqui. Prontinho. Abrir a caixa de texto. O tamanho da fonte aqui é 34, prontinho, e eu vou colar aqui o texto e olha só o resultado. Eu vou ter as caixinhas de texto. Depois que eu crio uma caixa de texto, eu não vou criando novas caixas de texto dentro do mesmo projeto. Eu vou só segurando o Alt e arrasto para ir fazendo cópias dessa caixa. Dessa maneira, eu consigo fazer muito mais rápido e agilizar o meu processo. Olha só. E aí, como é uma caixa de texto, eu posso aumentar, posso ajustar aqui a altura e dessa maneira a gente vai, olha só, construindo o nosso projeto. Nesse caso aqui, eu utilizei um princípio muito interessante de design, que é o princípio de proximidade. Eu não preciso colocar uma seta indicando que esse texto está falando do apoio, por exemplo, que é dessa parte aqui de baixo. Basta deixar o texto próximo que você já cria essa relação. Como o texto está mais próximo dessa parte de baixo, o seu cérebro, você já interpreta que esse texto se refere àquela parte em que ele está mais próximo. E eu utilizei também o contraste, que é justamente pintar esse texto aqui com o título, né? Deixa eu fechar isso aqui, com o título do item, como a serifa de rosa, que aí você também já cria essa ligação, elementos da mesma cor acabam criando, né, esse senso de proximidade, e você já sabe que eu estou falando da serifa na parte de cima. Nesse caso seria o corte mais embaixo, mas não tem problema. E aí eu fui fazendo isso em todo o meu projeto, tentando sempre posicionar os textos de maneira que eu tivesse essa continuidade. E aqui no comecinho eu fiz a mesma coisa, tá? Criei uma caixa de texto aqui no começo para servir de abertura. Ok, vou colocar aqui, prontinho. E a mesma coisa aqui com os títulos. Eu vou só copiar aqui, porque isso aqui não tem segredo nenhum. Coloquei aqui, deixando sempre uma margem ao redor para ficar mais bonito, mais interessante. E aí eu reposicionei. Para garantir que eu teria uma informação importante em todas as imagens, o que foi que eu fiz? Eu peguei aqui o endereço do Clube do Design e coloquei na base de todas as pranchetas. Então eu coloquei esse cara aqui, ó. E aí, utilizando o painel de alinhamento aqui em Windows, alinhar, eu venho aqui em janela, alinhar,
eu modifiquei aqui, tá, o meu painel para exibir todas as opções, clicando nessa setinha dupla. E aqui eu utilizo a opção alinhar a prancheta. Então, quando esse objeto estiver dentro da prancheta, eu posso alinhar ele no centro dessa prancheta. E eu fui só copiando, posicionando aqui, clico na prancheta para ativar ela, depois clico no texto de novo e centralizo. E eu fui fazendo isso em todas as pranchetas. Arrasto, segurando o Alt e o Shift para ele vir em linha reta, solto, clico na prancheta para ativar ela, clico no texto e centralizo. Mesmo esquema, arrasto segurando o Alt e o Shift, posiciono aqui, clico na prancheta, clico aqui e centralizo, tá? E aí fui fazendo isso em todos eles. Ok, prontinho. Ok, vou fazer logo todas as cópias e eu vou só depois clico na prancheta e seleciono, tá? Sempre dando um clique na prancheta e selecionando. E aqui para fechar, prancheta e alinho no centro. Quando você dá um Ctrl Alt 0, você consegue enxergar o projeto inteiro no Illustrator, tá bom? Ctrl Alt 0 ajusta aí todas as pranchetas na exibição. E olha aí o resultado. Tipografia, fui colocando todas as dicas. E aí, para fechar tudo, eu criei uma camada extra embaixo para colocar esse plano de fundo aqui. Por que eu coloquei esse plano de fundo? Para que justamente eu reforce essa continuidade, para que as pessoas entendam que aquilo ali é uma imagem só que foi dividida em várias partes. Então eu venho aqui no meu projeto original e aí eu vou abrir o painel de camadas do Illustrator, tá? No painel de camadas, que pode ser aberto em janela, camadas ou atalho F7, eu criei uma nova camada e coloquei embaixo da camada 1. Essa camada eu chamei de fundo. Eu vou colocar aqui fundo, ok? Prontinho. E a camada de cima, que é onde está o meu projeto, eu bloqueei clicando aqui para que eu não modifique ela enquanto estiver trabalhando no fundo. Seleciono o fundo e tudo que eu fiz foi pegar aqui o lápis. Deixa eu pegar aqui o lápis. Cadê o lápis? Tá aqui, olha só, fica junto com a ferramenta Shaper. Peguei a ferramenta lápis. Você pode dar 2 cliques nela se você quiser ajustar aqui a fidelidade do traço, deixar mais suave. Deixei uma suavidade aqui mediana. Ok, é só dar 2 cliques na ferramenta. E aí vou dar um ok. E aí, utilizando essa ferramenta, eu afastei o zoom aqui e olha o que eu fiz. Eu só fiz isso aqui, ó. Fiz um zigue-zague aqui na munheca mesmo, sem muito compromisso. E aí eu fechei aqui. Pronto. Aí eu vou pegar aqui a cor de preenchimento, dando 2 cliques. Vou deixar um cinza claro e vou dar um ok. Contorno eu deixo sem, clicando no contorno e clicando aqui. E olha aí o resultado, eu vou ter esse zigue-zague aqui. Mas só que aqui eu tenho 2 zigue-zagues. Como que foi que eu fiz isso? Muito fácil. Seleciona aqui o primeiro zigue-zague que eu já fiz. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl B para colar ele atrás do zigue-zague que eu já fiz. Ctrl C para copiar, Ctrl B para colar na base, colar atrás, tá? Depois eu cliquei com o botão direito, transformar, e aqui em refletir, tá? Eu marquei aqui a reflexão na vertical, tá? Isso vai fazer com que ele espelhe verticalmente, como se eu virasse ele verticalmente. E aí é só clicar no OK e olha o resultado. Eu vou ter 2 objetos iguais sobrepostos. Para deixar eles um pouquinho mais diferentes, eu diminuo aqui esse aqui, por exemplo, na altura e dou uma aumentada aqui lateralmente, por exemplo. E aí eu pinto ele com um cinza um pouco mais escuro. Pronto, é só dar um OK e olha aí o resultado, tá? Se ficar aí muito escondido, você pode pegar esse da frente e diminuir aqui a altura dele, por exemplo. Ó. Agora ficou show de bola, tá certo? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Pegar esse cara aqui e aumentar mais também. E olha aí. Esse cara aqui de trás, eu posso esticar mais ele? Acho que esticando mais, tem um resultado mais legal. E olha aí o resultado. Tá? É só tomar cuidado aqui porque o clube do design está em cinza. Pronto. E olha aí, utilizando apenas o lápis, eu tenho aí o plano de fundo em zigue-zague para ter esse efeito de onda, de montanhas, né? Para garantir aí um resultado mais interessante. E para fechar, eu terminei o meu projeto com um textinho também. Então eu posso copiar esse texto aqui, volto aqui para o meu projeto, tomando cuidado de voltar para a camada 1 aqui, né? Onde está o meu texto. Vou até mudar aqui o nome para texto. E aí seleciono a camada 1 e colo aquilo que eu copiei aqui. Estava com outra prancheta ali selecionada, né? E eu colo aqui e pronto. Eu vou ter aí a minha publicação prontinha. É claro que aqui está faltando as dicas do meio, mas você já entendeu como é que funciona. Fazendo isso, eu vou só salvar aqui só para garantir, né? Salvar aqui a anatomia dos tipos 2, beleza. Dá um OK. Pronto, salvo no formato Illustrator e agora a gente vai fazer a exportação disso aqui
para a gente então publicar no Instagram. Bom, eu vou clicar aqui em arquivo, exportar e selecionar a opção exportar para telas, porque assim eu consigo exportar as pranchetas de desenho com todo o seu conteúdo. Clique em exportar para telas e aqui eu vou marcar, olha só, todas as pranchetas. Eu vou clicar aqui, olha, limpar a seleção, selecionar todo mundo aqui, deixa eu voltar aqui, né? Clicar aqui em tudo, ele vai selecionar todo mundo. E olha só, eu tenho tipografia. O que vai definir aí a ordem dos meus elementos é justamente o número da prancheta. A prancheta 1, 2, 3, 4. Isso vai garantir que eu tenha uma ordem legal na hora de utilizar o celular para postar no Instagram, ok? E aí depois aqui, mantenho tudo. Pode desmarcar a opção incluir sangria, a gente não está utilizando sangria. E aqui embaixo você pode exportar no formato PNG. Na janela de exportação do Illustrator, você pode utilizar essa engrenagem para controlar como vai ser a exportação padrão, no caso PNG, PNG8, JPG. Então aqui em PNG eu utilizo a opção texto otimizado para leitura, né? Texto otimizado, você pode utilizar arte otimizada também, não tem problema. Texto otimizado. Aqui em entrelaçado você pode deixar desmarcado e aqui embaixo na cor de fundo geralmente vem como transparente, o que não é legal para esse projeto, porque a gente precisa do fundo branco, porque na hora de postar no Instagram pode gerar uma confusão lá que o celular pode não mostrar o fundo e acaba gerando confusão. Então marca aqui o plano de fundo branco, ok? E aí clica no salvar configurações, lembrando que eu estou editando aqui a opção PNG. Salvei. Agora eu posso selecionar aqui o formato PNG na exportação e é aqui que vem aquele segredo. Se você estiver utilizando 1000 por 1000 pixels na sua prancheta, você pode exportar no tamanho de 1x padrão, é o tamanho normal. Se você estiver utilizando o projeto, você vai criando o seu projeto com metade do tamanho, ou seja, 500 por 500, aqui você muda para 2x, para exportar ele com 2 vezes o tamanho original e vai ficar com 1000 por 1000, tá? Então, como a gente está utilizando já o tamanho final 1000 por 1000, deixa um X PNG. Se tiver algum outro formato adicionado, você remove ele e deixa só o primeiro mesmo, um X PNG, ok? Clica aqui na pastinha para você escolher onde você vai salvar. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, vou colocar aqui uma nova pasta chamada Instagram. Vou colocar Post Instagram. E aí vou abrir essa pasta e vou clicar aqui em selecionar pasta. Então é aqui que eu vou exportar os meus elementos. Clico aqui em exportar pranchetas e pronto, ele vai exportar as 10 imagens para mim. E olha aí o resultado. Você já consegue ver até o efeito funcionando aqui diretamente na sua pasta. Então eu tenho aqui, olha só, a prancheta 1, prancheta 2, você pode dar uma revisada, enfim, você pode ver como foi o resultado e assim por diante, tá bom? E aí, a partir desse ponto, tudo que você precisa fazer é passar isso aqui para o seu celular. Eu já mostrei aqui no Clube do Design como fazer postagens utilizando o computador e o navegador, sem precisar de celular, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição e no card para você dar uma olhada. Mas no caso dos carrosséis, não dá para postar pelo navegador. Você vai precisar ou utilizar o Nox, que foi uma outra maneira que eu ensinei a postar pelo computador, ou você pode, de maneira mais fácil, passar isso para o seu celular e fazer a postagem. E é o que eu vou fazer, tá bom? Bom, então depois de copiar os arquivos para dentro do meu celular, pode ser por cabo ou por algum outro aplicativo que você tem aí, eu vou abrir aqui o Instagram para te mostrar como é que é feita essa publicação, tá bom? Olha só, estou aqui com o meu Instagram, eu vou clicar aqui para criar uma nova publicação e automaticamente ele já identificou aqui onde eu salvei aqui as minhas publicações, as minhas imagens, aliás. E você só tem que tomar cuidado porque ele pode fazer a mudança da ordem das fotos sem o seu consentimento. Então você vê aqui que ele colocou a última imagem como sendo a primeira. Então o que você vai fazer aqui? Você vai começar pela letra T, ok? É só clicar e segurar e ele vai pegar aqui na verdade não é pela letra T, né? É pela abertura aqui, que é a anatomia dos tipos. Aí depois você vai selecionando os demais na ordem correta. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui em cima 10, tá? Então você seleciona na ordem correta para você fazer a publicação. E aí, quando você avançar, você vai ter acesso aí, olha só, uma pré-visualização da sua postagem, que você pode ir avançando e você vai ter exatamente esse efeito aí, olha só, de carrossel em uma postagem contínua. Ele só deixa colocar 10 imagens, então se você tentar colocar mais ele não vai deixar, tá bom? E aí é só você avançar e publicar no seu Instagram e aí no final você vai ter essa postagem maravilhosa aqui, né? Deixa eu abrir ela aqui para você ver de novo. E olha só, esse aqui é o resultado final, onde você vai ter a sua postagem contínua
utilizando o recurso de carrossel. E o legal é justamente que a postagem fica assim, né? Fica contínua, você não tem ponto de quebra. Não tem onde você começa ou termina. É do começo ao fim, você vai avançando e você vai acompanhando aí todas as imagens da publicação, ok? Bom, era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa dica e que esse recurso te ajude a criar suas próprias postagens criativas. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal do Clube Design também. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.